futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano, doutor dos chefes, o pai. Nhanhã, pranhinho, leré e buiú. Nhanhã, pranhinho, leré e buiú. Olá, você que se liga aqui no Pesqueira Esportes. Estamos começando a edição desta quarta-feira, dia 16 de agosto de 2023. No oferecimento de AKD Esportes, Campos Supermercados, Vereador Professor Vavá, a Casa das Bebidas e WSOL Eventos. Vamos aos destaques do programa de hoje. Saiu a arbitragem da final do Campeonato do Seminário. Hoje tem 3 amistosos de futsal lá no ginásio Geraldo Magela. Saiu a tabela do Campeonato Sub-20 Pernambucano, onde Pesqueira vai disputar. Daqui a pouco a gente vai conhecer os jogos. Tem também amistosos, tem campeonato de Baixa Grande e muito mais. Na série dos grandes times do nosso futebol, hoje nós temos o Flamengo de Carrapicho na década de 80, o Grêmio de Ceará em 1985, campeão pesqueirense, também campeão pesqueirense em 1992, o Independente e campeão da Copa do Interior, a Seleção de Pesqueira, em 1999. Tem notícias de esporte, náutico, Santa Cruz e até do retrô. Tem o Giro Nacional e Internacional com destaque para a Copa do Mundo Feminina, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série A, além do Giro de Notícias. Tem placar da rodada, agenda do dia e muito mais. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito nesse canal alternativo, Gênio Araújo, já estou quase recuperando o Pesqueira Esporte. Só faltando só detalhes, acredito que nos próximos 2 dias a gente recupera. Mas por enquanto, faça também a sua inscrição nesse meu canal pessoal. Se estiver no Facebook, basta me seguir. Nas 2 plataformas, deixa o seu like. Sou Gênio Araújo, repórter esportivo, e criei esse programa para deixar você bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Em Pesqueira agora tem a AKD Esportes, um lugar de lazer para você e toda a sua família. Minicampo com grama natural, quadra de areia para a prática do voleibol e futevôlei, espaço para o fute-mesa e muita diversão. Tem o projeto social Menino Cidadão, beneficiando vários jovens de nossa cidade. Também organizamos campeonatos e eventos esportivos. A AKD Esportes fica no centro de Pesqueira, no Largo Bernardo Vieira de Melo, ao lado da Escola Maria de Lourdes. Organização Sargento Arlindo. Campos Supermercados, tudo em produtos de limpeza, hortaliças e alimentos em geral. Isso com os melhores atendimentos e preços da cidade. O Campos Supermercados fica na Rua Barão de Vila Bela, em frente ao antigo açougue público, no centro de Pesqueira, Pernambuco. Organização Zé Maria Campos. Tem um lugar em Pesqueira onde você encontra as melhores pizzas e bebidas da cidade. O Bar e Pizzaria A Casa das Bebidas. Servimos almoços, tira-gostos e tudo com atendimento especial. Atendemos delivery pelo fone 87992043260. A Casa das Bebidas fica na Rua Principal 269, Casinhas Novas de Baixa Grande. Organização Paulinho. Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira. Muito atuante, justifica os quase 800 votos da última eleição, sempre defendendo os interesses da população na Casa Anísio Galvão. Parabéns, vereador Professor Vavá, por honrar o mandato ao qual foi confiado. E vamos começar o esporte regional desta quarta-feira falando do Campeonato do Seminário. É neste domingo a grande final, às 9 horas da manhã. Continental de Beira-Mar e Juventude do Centenário. Quem é que vai ficar com o título?
Campeonato de Baixa Grande, 13ª rodada dupla. Nesse domingo às 8h15 tem Flaboys e Cruzeiro do Chucuruz. E às 10 horas tem Campinense de Baixa Grande contra o Corinthians da Caixa d'Água. Amistoso de futsal, hoje feminino, os 3 times do Pesqueira vai jogar, viu? Às 19 horas tem o time feminino jogando contra as Amigas da Bola de Sanharó. Às 20 horas tem o amistoso do Sub-15 contra o Leão de Poção. Mesmo adversário do Sub-20, às 21 horas. E daqui a pouco a gente confere a tabela do Sub-20. A do Sub-15 é essa aí. No dia 26 de agosto tem Pesqueira e Gameleira no Geraldo Magela. No dia 2 de setembro tem Pesqueira e Náutico também no Geraldo Magela. No dia 13 de setembro no Arrudinha tem Santa Cruz e Pesqueira. E no dia 22 lá no Santos Dumont tem CT Barão e Pesqueira. E aí o calendário dos jogos da seleção de Pesqueira na Copinha da Amizade. Teve um adiamento em uma semana. Começa no dia 3, lá no Auro Bradley, Arco Verde e Pesqueira. Agora 2 jogos seguidos no Joaquim de Brito. No dia 17 contra Custódia e no dia 24 contra São Bento. O time pesqueirense encerra sua participação no dia 1º de outubro fora de casa contra Ibimirim. Copa da Amizade, final do campeonato de 2022, é no dia 3 de setembro no estádio Cícero Leite, a partir das 15 horas, tem o São Caetano de Queimada Grande contra o Juventude de Baixa Grande daqui de Pesqueira. Domingo tem amistoso lá no Residencial Baixa Grande, o Mônaco contra o CDD, o jogo a partir das 8 horas, o Residencial Baixa Grande fica lá, o campo bem próximo da Casa das Bebidas. No último domingo, o Colorado jogou na Pitanga contra o Milan da Central. E num jogo bem animado, cheio de gols, 9-4 para o Colorado. Como sempre, Henrique Boca marcou 3 vezes, Romário 2 vezes, Michel, Del, Bada e Jaminho fizeram os gols da equipe do Colorado. Bom, vamos começar falando aqui do campeonato do Seminário. Saiu a arbitragem para a grande final. Como eu já tinha antecipado ontem, o árbitro vai ser o Jairo, né? O Jairo, mais experiente em finais aqui, vai ser o árbitro que vai comandar essa partida entre o Juventude do Centenário e o Continental de Beira-Mar, ou Continental e Juventude. E ele será auxiliado pelo Roberto e, por enquanto, tem um Rato na escala, mas pode haver uma mudança aí na situação do Rato. Se houver essa mudança, a gente faz a comunicação amanhã. Mas, por enquanto, Jairo é o árbitro e os assistentes Roberto e também o Rato. Vamos chegando agora com o futsal, né? Hoje tem 3 amistosos lá do futsal, inclusive de graça lá. Quem quiser assistir, são 3 partidas, começando logo às 19 horas com o jogo do feminino, né? Onde o Pesqueira, que vai disputar também o Campeonato Pernambucano da categoria, vai jogar contra as Amigas da Bola lá de Sanharó. E logo após tem 2 jogos contra o Leão de Poção, um com a equipe Sub-15 e o outro com a equipe Sub-20, os 2 que se preparam para a competição também, inclusive já com tabelas já fornecidas. Vocês viram aí na arte a tabela do Sub-15 e a do Sub-20 você está vendo aqui embaixo desde o início e a gente vai falar agora. São jogos de ida e volta. O Pesqueira está na chave B e, por enquanto, foram divulgados os jogos de ida. Pesqueira vai ter 2 jogos no Geraldo Magela em sequência. No dia 28 de agosto, às 18h30, contra o Santa Cruz do Capibaribe. No dia 26 de agosto, melhor dizendo. No dia 2 de setembro, às 18h30, contra o Grefa Igaraçu. E depois vai sair no dia 15 de setembro, jogar às 20h15 contra o Santa Cruz, lá no Arrudinha. E depois vai ter os jogos de volta, mas a Federação Pernambucana de Futsal ainda não divulgou essas partidas de volta. Então, quem quiser conferir como é que está as equipes de Pesqueira, do Pesqueira Futsal, é só ir lá hoje no Geraldo Magela, a partir das 19 horas. São 3 jogos na sequência, 3 amistosos para acompanhar o Pesqueira feminino, o masculino Sub-15 e o masculino Sub-20, que vão disputar o Campeonato Pernambucano de Futsal. Bom, essa semana a gente vai trazer mais notícias sobre a Série A2, que por enquanto continua naquele imbróglio, continua parada a Série A2, enquanto não houver o julgamento lá no STJD da causa tanto do Ibis, como também do recurso impetrelado pelas 11 equipes que foram excluídas na canetada da competição.
Então eu estou apurando mais informações e quando for essa semana a gente vai trazer também mais detalhes da série A2. E você pode divulgar seu amistoso ainda, viu? A gente não parou aqui não, ainda tem um número de contato aqui embaixo, o zap 87991031946. É só mandar a imagem do seu zap que a gente, aqui no zap, que a gente traz o seu amistoso aqui, tá ok? Veja que tem equipes se preparando, tem equipes como o Colorado que goleou 9-4 esse fim de semana. Teve também o Nacional Júnior que venceu seu amistoso também. E a gente vai ver daqui os amistosos que vai acontecer. Tem Mônaco e CTD, viu? É um verdadeiro duelo lá no Residencial Baixa Grande nesse fim de semana. Bom, vamos chegando agora com a série dos grandes times do nosso futebol. Hoje nós temos o Flamengo de Carrapicho na década de 80, no amistoso lá em Carrapicho. Depois só campeão, o Grêmio de Sanharó, campeão pesquense em 85. O Independente, campeão inédito em 1992. E a Seleção de Pesqueira, campeã da Copa do Interior em 1999. Daqui a pouco eu volto com o bloco pernambucano. E vamos chegando com mais um capítulo da história dos nossos grandes times, começando com o Flamengo de Carrapicho na década de 80, jogo amistoso lá no campo de Carrapicho. Em pé, Heleno, Nego, Mano, Edgar, Theo, Vanildo, Coca e Careca. Agachados, Zé Ivanildo, Naldo, Neguinho, Zé Alves e Cícero Baiuca. Agora vamos com o Grêmio de Sanharó, campeão pesquense em 1985. Em pé, Eredi, Geraldão, Romildo, Piaba, Dudé, Leão e Gordo. Agachados, Cola, Baixinho, Expedito, Dorré e Juruna. Agora vamos com o Independente, campeão pesquense em 1992. Em pé, Rato, Airon, Magela, Essinho, Jânio, Charles, Fabinho, Vava, Dema e Carito. Agachados, o outro Magela, Gel, Sérgio, Gijo, Guingo e Pé de Galo. Para finalizar, vamos com a Seleção de Pesqueira, campeã da Copa do Interior em 1999. Em pé, Juliano, Jailson Lateral, Jominho, Lulu, Chachucha, Washington, Nedmilho Branco, Jailson Goleiro, Rosca, Boró e Pichito. Agachados, Preto, André Lapada, Gilson, Bozó, Eduardo, Júnior Japonês, Tiqueta, Nem e Dudu. Está fechado mais um capítulo da história dos nossos grandes times. Bom, vamos chegar agora com o noticiário do futebol pernambucano, começando com o Sport, que tem um tabu para quebrar. O Sport não vence o Guarani fora de casa desde 1992, ou seja, há cerca de 31 anos. A última vez que o Sport venceu o Guarani lá no Brinco de Ouro, inclusive foi a única vez, tá certo, que o Sport venceu o Guarani lá, foi em 1992, 3-1 pela primeira fase do Campeonato Brasileiro daquele ano. De lá para cá foram 8 partidas com 4 derrotas e 4 empates da equipe rubro-negra. E o Luciano Juba está perto de sair do Sport e a pergunta é essa. Será que o Sport vai sentir muito a saída do Luciano Juba? Até porque esperava-se que o Diego Souza já estivesse estreando, mas vai demorar. O Diego Souza tem uma contusão, foi descoberta agora quando ele chegou e não tem previsão para chegar o Diego Souza. Inclusive o Wagner Love também parou de fazer gol. Então, realmente é uma coisa que pode preocupar a saída do Luciano Juba, até porque ele decidiu 13 pontos em favor do Sport, contando assistências e gols. No caso, ele foi responsável direto por 13 pontos, que foram 4 vitórias e um empate da equipe rubro-negra. Então, a preocupação do torcedor é essa, quando saiu o Luciano Juba, ele que tem 2 jogos ainda a fazer pela equipe rubro-negra antes de ir para o Bahia. Se ele vai jogar no Bahia aí, é outra história, como a gente já falou ontem. Náutico anunciou a contratação do atacante Maxwell, ex-Chapecoense e Sport, ele que tem 28 anos e já trabalhou sob o comando do técnico Bruno Pivetti. Inclusive, o técnico foi apresentado ontem à tarde e disse que não veio para Recife para fazer apenas 2 jogos. Confiante na classificação do time para a fase final. O Náutico tem 2 verdadeiras decisões, já no fim de semana contra o líder Brusque e depois uma decisão em confronto direto contra a equipe do São Bernardo. O problema é que se o Náutico perder, ele já pode iniciar a última rodada como eliminado.
Então realmente precisa muito da vitória o Náutico. Matematicamente não, mas ele pode entrar precisando de goleada, alguma coisa desse tipo na última rodada, o Timbu. Vamos falar agora do Santa Cruz. Após o vice no estadual sub-20, o Santa Cruz firmou os primeiros contratos profissionais com atletas de base. Dos 25 jogadores no elenco, 13 devem permanecer. Inclusive, 5 deles já assinaram o primeiro contrato profissional. Falar agora do Retrô, que repetiu a promoção e disponibilizou ingressos solidários. São 500 ingressos que foram trocados desde ontem, né, por 1 quilo de alimento. Não sei se ainda está restando, inclusive essa troca foi lá no Arruda. Quem quiser comprar o bilhete normal é R$20 a inteira e R$10 a meia entrada. O Retrô joga neste sábado às 18 horas na Arena de Pernambuco contra a equipe do Maranhão. O primeiro jogo foi empate. Se terminar empatado, a decisão da vaga nas quartas de final será nos pênaltis. Quem vencer fica com a vaga nas quartas de final. Vamos chegando agora com o terceiro bloco, o bloco do Giro Nacional e Internacional, destacando Copa do Brasil, Brasileiro de Série A, Copa do Mundo Feminino. E vamos começar o Giro Nacional e Internacional falando da Copa do Mundo Feminina. Já tem final garantida. Hoje a Inglaterra venceu a Austrália por 3-1 e está em sua primeira final. No sábado tem a disputa do terceiro lugar às 5 horas da manhã entre Suécia e Austrália. E a grande final acontece no domingo às 7 horas da manhã, Espanha e Inglaterra. Campeonato Brasileiro da Série A, ontem completando a 19ª rodada, Atlético Paranaense 2, Cuiabá 0. O Furacão entrou no G6, é o sexto colocado no número de gols marcados, tem 3 gols a mais do que o Fluminense, mesmo saldo de gols e mesma pontuação. O Cuiabá continua em 8º lugar com 28 pontos. Copa do Brasil, semifinal acontece hoje, os jogos de volta. Às 19h30 no Morumbi tem São Paulo e Corinthians. No primeiro jogo, o Timão venceu por 2-1. E no Maracanã, às 21h30, tem Flamengo e Grêmio. No primeiro jogo, o Rubro Negro em crise venceu por 2-0 e pode perder até por 1 gol de diferença para ir a mais uma final de Copa do Brasil. Bom, vamos falar de Copa do Brasil. Hoje a expectativa é de estádios lotados, tanto no Morumbi como no Maracanã. Vamos primeiro para falar do jogo do derby, do majestoso paulista, né? O Corinthians venceu o primeiro jogo por 2-1, o São Paulo tem que reverter a vantagem, vencer por 2 gols de diferença para pegar a vaga direta, ou então por 1 gol para decidir nos pênaltis. Esse jogo será às 19h30, terá a transmissão do Sport TV, do Premier e do Amazon, do Prime Vídeo, tá certo? O provável São Paulo para hoje deve de Rafael, Rafinha, Arboleda, Lucas Beraldo, Wellington, Pablo Maia, Gabriel, Rodrigo Nestor e Alisson, Lucas Moura e Calheri. O técnico o Dorival Júnior, lembrando que o São Paulo poupou o time no fim de semana. Apenas o Lucas Moura, que precisava de ritmo, foi que entrou de frente no jogo contra o Flamengo. Já a equipe do Corinthians acredita na estrela do Renato Augusto, né? Não tem mais o Roger, né, que foi vendido lá para o futebol da Arábia. Então vamos lá para a equipe que tem a equipe do Corinthians. Deve de Cássio, Bruno Mendes ou então Fagner, Gil, Murilo e Fábio Santos, Gabriel Moscada então Fausto Veras, Maicon e Juan Oliveira, Renato Augusto, Adson e Yuri Alberto. Esse deve ser o time do Corinthians que joga pelo empate. A arbitragem será do Rafael Klaus e ele será assistido pelo Bruno Bosquilha e Rodrigo Figueiredo Henrique, todos de São Paulo. Quarto árbitro será Safo Pereira de Sampaio do Distrito Federal e o VAR Igor Júnior Benevenuto lá de Minas Gerais. Clássico paulista, o Roger Guedes era o jogador que eu estava na dúvida, não está mais na equipe do Corinthians, que jogou o primeiro jogo e não vai jogar essa volta. Já no Maracanã tem o Flamengo com uma boa vantagem, mas em crise em relação ao Grêmio. Venceu o primeiro jogo por 2-0, muita gente já dava o confronto como resolvido. Mas como a equipe do Flamengo teve tanta confusão nesse intervalo, em 20 dias, né? Inclusive daqui a pouco a gente vai trazer um cronograma do que aconteceu. Então o Grêmio entra vivo na parada. Jogo que terá a transmissão da TV Globo, do Sport TV, do Premier e também do Prime Video.
O time do Flamengo, o São Paulo nunca revela a escalação antes, né? Mas provavelmente deve de Matheus Cunha, Mateuzinho, então Varela, que se envolveu na confusão ontem, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Felipe Luiz, Alan, Thiago Maia, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e o Gabigol. Esse será o Flamengo, que não terá o Davi Luiz com dores e o Wesley, que está suspenso para esse jogo. Já o Grêmio de Renato Portaluppi deve de Gabriel Grando, Fábio, Rodrigo Eli, Bruno Alves e Reinaldo, Vila Sante, Carvalho e Cristaldo, Bitelo, Ferreira e Luiz Soares. Esse o time do Grêmio. A arbitragem será de Braulio da Silva Machado de Santa Catarina, Danilo Ricardo Simão de São Paulo e Nailton Júnior de Souza do Ceará. Foram o mesmo tempo que trabalhou no jogo do Sport na semana passada. Wagner Rui da Paraíba será o árbitro de vídeo. Vamos agora para o nosso tradicional giro de notícias, começando por Neymar, né, que foi oficializado pelo Al Hilal, e o time vai pagar ao brasileiro, nesses 2 anos de contrato, cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Realmente é muito dinheiro. E depois de Neymar, o Al Hilal também encaminha a contratação do goleiro Bono, que pertence ao Sevilha. Payet, meia francês de 36 anos, foi recebido hoje por cerca de 5 mil torcedores no aeroporto lá no Rio de Janeiro. Ele que vai jogar e deve herdar a camisa 10 do Vasco, que é tido como a maior contratação da equipe da Colina neste ano. O momento do Flamengo é conturbado, como a gente mostrou ali na informação. E a gente tem um cronograma aqui, né? Primeiro começou com uma insubordinação de Marinho, né, que nem está mais no time, que se recusou a viajar para o Chile. Depois houve uma discussão do Gabigol com o Marcos Braz em relação ao gramado do Maracanã. Depois foi desmentido isso, é porque o Gabigol queria ir embora e não tinha saído ainda do resultado de quem iria fazer o antidoping. E Gabigol poderia até ser acusado de estar dopado se não tivesse lá presente. E aí, os mais recentes, o soco do preparador físico Pablo Hernandes lá do Pedro. E ontem a briga entre o Varela e o Gerson. O Flamengo acabou não punindo os 2 jogadores, os 2 estão relacionados para essa partida contra o Grêmio. A punição deve ser através de multa. E a CBF divulgou os horários das semifinais, horário e data das semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino, que estava paralisado por causa da Copa do Mundo. O jogo de ida será no outro sábado, dia 27, às 10h30 da manhã, ou melhor, no domingo, às 10h30 da manhã, inclusive da transmissão da Globo, Santos e Corinthians na Vila Belmiro, e no mesmo horário tem São Paulo e Ferroviária de Araraquara no Bruno José Daniel, lá em Santo André, comando de São Paulo, esses jogos. A volta acontece no dia 3 de setembro. Vamos chegando agora com o placar da rodada e a agenda do dia. E vamos chegando agora com o placar dos outros campeonatos. Campeonato Brasileiro Sub-20, semifinal, jogo de volta, Corinthians 0, Palmeiras 1, 6-1 no agregado. Flamengo e Palmeiras vão decidir o campeonato. Campeonato Brasileiro Sub-17, 7ª rodada, Atlético Mineiro 3, Botafogo 1, Fluminense 2, Corinthians 1. Copa do Brasil Sub-20, primeira fase em jogo único, Inter e Grêmio ficaram no empate em 1-1, nos pênaltis melhor para o Grêmio, 5-3. Copa Paulista, São Bento 1, Marília também 1, 15 de Piracicaba 0, Juventus também 0. E vamos chegando com a agenda dos outros campeonatos. Supercopa da Europa, grande final às 16 horas tem Manchester City e Sevilha. Campeonato Brasileiro Sub-17 às 15 horas tem RB Bragantino e Flamengo, Ceará e Cuiabá, Grêmio e Goiás. Copa do Brasil Sub-20, primeira fase em jogo único, todos os jogos às 15 horas. Fluminense e Asteiro, Vasco e Vila Nova, América Mineiro e Misto, Cruzeiro e Ceilândia, Bahia e Falcon, Sport e CSP, CSA e Alecrim, Atlético Paranaense e União ABC, Santos e Coritiba. Campeonato Paulista da 2ª Divisão, 5ª rodada da 3ª fase, às 15 horas tem Joséense e União São João de Araras, Nacional e 15 de Jaú, Rio Branco de Americana e Jabaquara, América de São José do Rio Preto e São Carlense, União Barbarense e Vocém, Francana e Taquaritinga. Às 20 horas tem Catanduva e Penapolense e Independentes Cabrasil. Pela Copa Paulista, às 15 horas tem Santo André e Portuguesa Santista.
Bom, estamos chegando ao fim do programa de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixem o seu like. Quero agradecer mais uma vez aos meus amigos Sargento Arlindo da Cadeia Esporte, Zé Maria Campos do Campo Supermercado, Paulinho da Casa das Bebidas, Vereador Professor Vavá e o Enio da WSOM e Eventos. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã. Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano. Doutor dos chefes do pai, Nhanha, Ranho, Leré e Buiú.